Bom dia, olá colegas de todo o Brasil. Começa agora mais um Cresce e Esclarece. Só lembrando que na próxima sexta-feira nós vamos ter um tema muito bom, o tema que você, colega corretor, escolheu. O tema da semana que vem é precauções, cuidado na hora da venda. Nós vamos estar aqui com o especialista, o Daniel Martins, trocando uma ideia com a gente, quais são esses cuidados que nós vamos ter que ter na hora de fazer a nossa venda. E o nosso tema de hoje, escolhido por você, internauta, é um tema importantíssimo, técnicas de venda. Aí tem muitos colegas que dizem assim, técnica de venda. Será que funciona? Será que isso de fato é bom praticar? Para isso nós estamos com um convidado muito especial que irá nos trocar todo o seu conhecimento com todos nós, internautas de todo o Brasil. Neste momento fica aberto as perguntas. Você, se quiser fazer um chat aqui com o nosso programa, você vê aqui embaixo, está escrito seu nome. Ou se você quiser enviar uma pergunta diretamente aqui em cima, fale com a TV. Então, a partir deste momento já fica aberto o chat e as perguntas. Envie a sua pergunta, qualquer dúvida que você tiver. Não fique com dúvida, vamos aproveitar o especialista que está conosco hoje. É o Eduardo Lira, consultor empresarial. E de antemão, eu já queria agradecer em nome do novo presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria. Agradecer aqui a presença do Eduardo Lira, por estar se disponibilizando todo o seu conhecimento a todos nós, corretores de imóveis. Eduardo, bom dia, muito obrigado por sua presença. Bom dia, diretor Gilberto, bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer e honra participar de todo e qualquer evento aqui nessa conceituada instituição. E nós aqui agradecemos porque ele tem feito várias palestras para nossos corretores de imóveis aqui do estado de São Paulo, mas quando é quarta nobre, você, colega de fora do outro estado, você pode acompanhar através da TV Cresce, todas as quarta-feiras, 18h30, pontualmente, ao vivo. As palestras são transmitidas para todo o Brasil, para todo mundo, ok? Só lembrando que hoje é dia do pensamento e amanhã é dia nacional do rotariano. Então, queria já, de antemão, embora eu não sou um rotariano, mas eu queria parabenizar a todos os rotarianos pelo belo trabalho social que vocês fazem, tá bom? Todos vocês, parabéns e tenham um dia maravilhoso. Vamos começar então com uma pergunta aqui ao nosso entrevistado de hoje, o Eduardo, perguntando para ele assim, dê uma definição sobre técnica de vendas e fale sobre sua importância aos profissionais da área, Eduardo. Doutor Gilberto, hoje se fala muito na busca da excelência, em superar expectativas, não só para a profissão de corretor de imóvel, mas para toda e qualquer área, independente que seja a área de vendas e outras áreas de nosso mercado. Toda a profissão está concorrida hoje, né? Nós temos hoje um número de inscritos no Cresce, um número absurdo, um número que vem crescendo constantemente. E quando falamos em vendas de imóvel, nós falamos em vendas, num tipo de vendas de alta complexidade, ou seja, vender um imóvel não é tão simples enquanto vender um relógio, enquanto vender um sapato. Existem vários fatores que são muito importantes. Respondendo à sua pergunta sobre uma definição sobre técnicas de vendas, uma boa abordagem, que eu acho que pode responder à sua pergunta, boas práticas que envolvam desde uma abordagem ao cliente até um pós-vendas, né? Está sendo discutida uma técnica chamada Avante. Essa Avante, o Avante é uma sigla, né? Que são boas práticas que são aplicadas desde a abordagem até o pós-venda. O A é de abordar o cliente com maestria, né, saber receber um cliente, o V de pesquisar as necessidades, de verificar as necessidades do cliente, saber se ele conhece sobre o imóvel, se ele conhece sobre a região, se ele tem conhecimento já de outros imóveis, se é um investidor, se é um primeiro imóvel, né? O A do Avante, lembrando que é uma sigla, de fazer uma boa apresentação do produto, fazer uma boa apresentação atraente, que saiba demonstrar as vantagens, demonstrar os benefícios, né? O N de neutralizar objeções.
Dificilmente um cliente, principalmente para a compra de um imóvel, não vai colocar alguma objeção. Então ele vai falar que o imóvel está caro, ele vai falar que aquela região de repente não é importante, enfim. O T, lembrando da sigla, de tirar o pedido, de saber fazer o fechamento. Muitos corretores atendem bem, muitos corretores fazem uma boa demonstração, mas na hora da negociação e do fechamento eles pecam, tá? E lembrando que o E é de estender o relacionamento, que é o famoso pós-vendas, tá? E uma outra dica importante também, doutor, é com relação a conhecer o mercado, a conhecer o negócio e a conhecer a concorrência. O corretor que estiver em mente e atuar, né, daquela forma antiga de apenas receber o cliente, fazer uma apresentação simples e não conhecer de mercado, não conhecer da concorrência, não conhecer de técnicas de vendas, realmente esse corretor está trabalhando de forma ultrapassada. Normalmente eu costumo dizer nesse caso, doutor Eduardo, o corretor que parou no século XX, nós estamos no século XXI. E vejam lá, vem novidades boas, conforme o Eduardo explicou, novas técnicas para o mundo moderno. Ainda hoje, muitos utilizamos coisas que já estão superadas, que hoje já não funcionam mais. Novas técnicas estão vindo. Inclusive, colegas, preste atenção agora nesta colocação que nós vamos fazer, ele vai nos responder quanto a essa questão de postura de um profissional, em especial trajes, higiene, se tem alguma etiqueta profissional para ele poder superar aquela expectativa da realização do negócio dele, doutor Eduardo. Nós costumamos dizer, doutor Gilberto, que o terno nunca saiu de moda e nunca sairá. Então, a boa comunicação visual, né, a gente diz do marketing pessoal, ele é importante para qualquer área, principalmente para a área de vendas, onde você lida com qualquer tipo de cliente. E o marketing pessoal, muita gente fica restringida à imagem, não é só a imagem. Então, desde uma roupa, né, um homem com um bom terno ou uma camisa social, esse vestuário atende todo e qualquer público. E as mulheres? As mulheres também com uma roupa, com saber balancear a maquiagem, o perfume é muito importante, né? A questão da comunicação, doutor Gilberto, saber se comunicar verbalmente, na parte escrita, é sempre muito bom e importante, ao telefone. Ter um bom cartão de visitas, ter um bom carro, ter uma boa pasta onde constam todas as informações, né, fichas relacionadas ao mercado, laudo de visita, ficha de visita, tudo isso é muito importante, essa organização. E um detalhe muito importante, que você é sempre percebido. O cliente está te observando o tempo todo. Olha como é importante, hein, gente? Olha aqui que faz parte da técnica de vendas. Mas como nós estávamos falando de trás, vou fazer uma pergunta agora, que eu acho que ela é importante no momento que nós estamos atendendo o nosso cliente. Eduardo, eu estou atendendo um casal, marido e a esposa. Muito bem. Está correto, por exemplo, eu dar um pouco mais de atenção por ser homem ao marido. Porque às vezes o marido é ciumento. Se você começar a olhar muito para ela, o bicho começa a pegar, não é bom. Né? Isso do lado corretor de imóveis. Vamos ver para as corretoras, quando se fala em traje. Né? Será que é legal uma corretora, por exemplo, assim, usar uma blusa muito decotada, às vezes a mulher é ciumenta, o marido está junto. Será que quando chegar em casa, a esposa não vai levar e falar assim, jamais você vai ver imóvel sozinho com essa corretora? Será que isso pode acontecer? Será que tem alguma dica para dar nisso? Ou eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver com o nosso mercado? Muito interessante a sua pergunta, doutor. Eu sugiro sempre o seguinte aos corretores, em palestras, em treinamentos, enfim. É sempre bom haver um balanço.
né? Quando você usa uma vestimenta, você tem que usar uma vestimenta que não te comprometa, que cause bom impacto, mas não te comprometa. Ou seja, um perfume muito forte pode te comprometer. A pessoa, o cliente do outro lado, talvez não goste. A questão do decote, como o senhor mesmo disse. E a questão de direcionar, a gente costuma dizer, doutor, que principalmente para vendas de imóveis, existem sempre os influenciadores e os decisores. A gente até costuma brincar. A mulher escolhe e o homem quem paga. Verdade. A mulher quem escolhe e o homem é quem paga. Então, num atendimento, é sempre bom eu, enquanto homem, atendendo um casal, eu me direcionar, eu me reportar mais ao homem. Tá? Até por questões de ciúme, por questões de esclarecimento. Só que é muito interessante que o corretor fique atento. Por exemplo, ele pode, de repente, colocar alguma observação, dizer alguma coisa que gere dúvida na esposa. Nesse caso, não tem problema algum ele virar para a esposa, se reportar, falar se ela tem alguma dúvida, se ela precisa de algum esclarecimento. Envolver ela na conversa. Sempre, né? Todos os participantes, filhos, parentes. E tem casos que precisa observar para o filho, porque às vezes quem decide é o filho. Aí você vê um garotinho, garotinha que decide. Isso, perfeito. Eu já passei por isso e é verdade, é uma coisa que funciona de fato. Agora, mudando um pouco de conversa, eu queria dizer aqui ao nosso entrevistado de hoje, o Eduardo, que nós corretores de imóveis, nós temos um certo vocabulário próprio nosso que nós utilizamos, né? Imóvel a gente chama de mercadoria e tem o nosso vocabulário. Vamos pegar o imóvel, visitar para colocar na nossa casa, nós chamamos de captação, alguns chamam de angariação. Então, essa maneira de utilizar o nosso vocabulário, eu acredito que ela tenha que ser internamente no nosso meio, porque o público está do outro lado. Com esse público, nós devemos usar as palavras mais corretas. Por exemplo, vem um cliente e não tem uma mercadoria, o imóvel para ele ainda. Eu não vou dizer para ele assim, olha, eu não tenho uma mercadoria boa para o senhor. Porque para ele é um imóvel, é um bem de raiz, é um bem que vai, não é, abrigar a família dele. De repente chama de mercadoria, não é tão interessante assim, né? Quer dizer assim, então, hoje eu não tenho, na semana que vem eu vou captar o imóvel. Eu acho que não está correto a gente falar nesta maneira. Então, para o cliente, nós temos que usar um outro vocabulário. Olha, na semana que vem eu vou visitar o imóvel, que me falaram que ele é bom. Eu acho que o senhor vai gostar. Mas aguarde que na semana que vem eu ligo para o senhor, em vez de falar, vou captar. Então, vai me entrar o imóvel, eu vou visitar o imóvel. Está correto isso? Até como técnica de venda, Eduardo? Ótimas perguntas, doutor Gilberto. E são perguntas que realmente são do nosso dia a dia, né? E o que acontece? Quando nós falamos em excelência em atendimento, em excelência em vendas, principalmente no ramo de imóveis, a gente costuma dizer o seguinte, que o bom corretor, que o excelente corretor é aquele que percebe o seu cliente. É aquele que estabelece uma boa sintonia para com o seu cliente. Quando ele coloca fala algum termo técnico, quando ele coloca alguma coisa que ele percebe que o seu cliente ficou com uma certa dúvida, é interessante que ele esclareça. E a gente costuma dizer o seguinte também, doutor, que conforme ele for apresentando, for falando sobre as condições, sobre algumas particularidades da aquisição de um imóvel, é interessante que ele interaja com o cliente. Que ele pergunte para o cliente se ele tem alguma dúvida, se tem alguma coisa em aberto. Porque dessa forma, doutor, é dessa forma que nós estabelecemos uma sintonia com o nosso cliente. Então o cliente percebe, sente segurança e tira todas as dúvidas. Porque comprar um imóvel, né, para muitos clientes, trata-se de um investimento da compra de um imóvel para a vida toda. Ou seja, toda e qualquer dúvida que aconteça e que não seja esclarecida pode até prejudicar uma venda. Olha como é importante, minha gente. Vamos lá. A Elaine Penteado, lá de Jundiaí. Elaine, bom dia, muito obrigado. Ela nos fez uma colocação assim: concordo e sempre oriento os corretores na vestimenta. Correto. Parabéns a você. E nós temos aqui a Cristilene, aqui de São Paulo. Ela diz: bom dia, doutor Eduardo. Ela escreveu Ricardo, mas é doutor Eduardo.
né? Vamos ver aqui. Sou nova no mercado e a primeira experiência de mercado que tive foi em lançamentos. Gostaria de saber se para o profissional corretor é correto panfletar em semáforos, no shopping center, restaurante, enfim, em qualquer lugar. Isso não pode negar a imagem do corretor ou apenas essa abordagem é comum e não é agressiva? Olha, eu vou dar a minha primeira opinião. Eu acredito que isso não é papel do corretor, né? Isso não é papel do corretor. Isso não é o corretor sair aí nos bares vendendo ele. Eu acho que não está certo. O que o senhor disse sobre a questão dessa colocação da Cristilene aqui de São Paulo? A gente costuma dizer o seguinte, doutor Gilberto, existem especificidades para o corretor que trabalha com lançamentos e especificidades para o corretor que trabalha com terceiros. Trabalhar com lançamentos existem várias coisas, né? E o método de apenas esperar o cliente vir ao plantão, ela morreu. Nem está morrendo, ela já morreu. Então é sempre bom... Qual o nome da ouvinte? Cristilene. Então eu sugiro a você, Cristilene, que procure métodos, que procurem alternativas para que você faça uma divulgação, para que você seja mais percebida, para que você consiga realmente penetrar de uma forma mais agressiva ao mercado. Panfletar, muita gente se utiliza desse recurso, Cristilene. Vale a pena? Vale, desde que você faça uma boa abordagem, mas existem outros recursos que você também pode se utilizar, como mídias sociais, você fazer a sua divulgação principalmente para a sua rede de relacionamentos, para os seus amigos, para as pessoas para os lugares onde você frequenta, esse tipo de coisa. E se aprimorar muito também no mercado, Cristilene, porque o mercado vai exigir de você muito conhecimento e muita expertise. Tá? Mas parabéns pela tua pergunta e espero que você obtenha sucesso aí na profissão de corretora. Então vamos lá. Sidney de Campinas diz aqui: bom dia, antecipo meus sinceros agradecimentos iniciais a todos dentro desta questão de atendimento ao cliente, né? Vamos lá, Sidney, dentro da questão de atendimento, quando se atender junto ao casal, podemos voltar a atenção mais ao homem, mas também podemos falar com bastante cuidado, né? Explicando para a mulher, pois a mulher, por muitas vezes, percebemos que ela é a responsável pelo fechamento em 60%. Será que estou certo? Já foi feito, já foi dito, está correto. Mas aqui nós temos aqui uma pergunta aqui. Pedro Luiz de São Paulo diz: o corretor deve se impor no fechamento ou deve ter mais cuidado e ser mais maleável? Tem mais uma outra colocação. Márcio Rocha, ele diz: pensando em técnica de venda, qual a melhor maneira de reverter uma objeção do cliente que de fato ele tem razão? Então eu vou só completar aqui na colocação de uma pergunta que eu havia colocado aqui, Eduardo. Pois não. Existe alguma expressão que não deve ser utilizada durante o atendimento ao cliente? Exemplo, utilizar a palavra não. Ou expressões negativas, né? O senhor vai fechar a venda agora? Então essa minha colocação, ela vai responder também aqui. A segunda pergunta. Do Márcio Rocha, que ele fala sobre reverter uma objeção. Do Pedro Luiz, que ele diz assim: o corretor deve se impor para fechar o negócio, né? Apertar demais, às vezes apertar demais, expande o parafuso também, né? Ótimas perguntas, doutor Gilberto. Queria parabenizar também aos ouvintes pelas perguntas. Respondendo a pergunta do Pedro, eu digo o seguinte, que o interesse é muito mais do corretor de vender do que do cliente de comprar. Então a iniciativa para buscar o fechamento sempre deve partir do corretor. Caso o cliente não se coloque, né, de uma forma, quero fechar o negócio, gostei das condições, o que falta para nós fecharmos? Quando o corretor percebe que o cliente gostou do produto, que as condições de compra estão de acordo com as condições do cliente, quando o cliente gostou, quando o homem gostou, quando a sua esposa, quando a família gostou, e existem
vários fatores positivos, deve partir sim do corretor a iniciativa para o fechamento, né? Uma dica que a gente costuma dizer é o seguinte: o senhor gostou de tudo, né? O senhor gostou do imóvel, o senhor gostou do produto, o senhor gostou da região, nós já falamos sobre as condições de compra, o que está faltando, senhor cliente, para nós fecharmos? Essa pergunta ela é decisiva, doutor Gilberto. Tá? Muito e bem. Com relação à segunda pergunta que o senhor me fez, eu costumo dizer o seguinte, que o não estimula o não. Quando o senhor fala, o senhor vai fechar ou não, o cliente já tem uma abertura, ele já tem, na ponta da língua. Perfeito, ele já tem um corredor infinito para rebater a tua pergunta com um não. Olha aí, gente. A coisa tem que ser... Nós não podemos falar, o senhor vai fazer a proposta? Não, a resposta é sempre... Agora, não. Eu vou dar mais uma pensadinha. Mas nós temos aqui, olha, tem um colega aqui, o Fernando Rosa, lá de São Sebastião, ele diz, olha, aparência... O pessoal está preocupado com o negócio da aparência, hein? Aparência visual, linguagem correta, com certeza ajudará em muito na negociação do imóvel. Dará mais credibilidade. Eu tenho também aqui outras colocações aqui, olha. Expor corretamente o produto, que nós corretores chamamos de mercadoria, no site é importante. Óbvio que é importante porque estamos no século XXI. Né? Inserir dados positivos e também dados negativos do imóvel. Eu vou cadastrar o imóvel, vou colocar as partes negativas e positivas. Isto ajuda a trazer o cliente mais certo? Com certeza ajuda, doutor Gilberto. Inclusive existe uma empresa, como eu não tenho esse dado preciso, eu não vou falar o nome da empresa, mas que ela divulgou uma informação que hoje mais de 30% dos seus imóveis comercializados, eles são vendidos através da internet. O cliente tem acesso aos seus produtos através da internet. O corretor ou a imobiliária deve inserir as informações do imóvel de uma forma prática, de uma forma eficiente e numa linguagem não cansativa. E buscar linguagem, buscar informações que sejam interessantes ao cliente. Outra dica que a gente costuma dar também, doutor, é para que faça uma pesquisa de sites dos seus concorrentes. Como é que eles cadastram? Quais são as palavras-chave? Quais são as informações pertinentes? Porque com certeza o cliente, antes de ir à imobiliária, antes de procurar o corretor, na sua grande maioria ele faz uma verificação visitando o site da imobiliária. Vamos lá, nós temos aqui a Priscila de São José do Rio Preto. Eu estive lá em São José do Rio Preto na terça-feira. A Priscila diz assim, bom dia, quando da visita do cliente, aqui, olha, o que ajuda ser colocado no escritório para a permanência dele, para conseguirmos conversarmos e deixar o cliente mais à vontade? Deu para entender a colocação dela? Você pode repetir para mim, por favor? A Priscila diz assim, quando da visita do cliente, a cliente faz a visita no escritório, né? Então, para a permanência dele, para conseguir conversar, para ele segurar ele mais tempo no escritório, para ele ficar à vontade, não sei se isso é bom, se não é bom, é o que ela pergunta. Tá certo? Vamos ver aqui. Pode responder o dela, responder. Que nós temos mais várias outras perguntas, e nosso tempo está quase acabando. Vamos lá. A Priscila. Priscila, o primeiro contato com o cliente ele é muito interessante e ele é decisivo. Porque inicialmente o cliente não vai falar tudo a você sobre sua renda, sobre se ele tem alguma entrada. Então essa conquista, essa abordagem, saber pegar as informações do cliente, elas são fundamentais. Então você criar um espaço para que você crie uma sintonia, né, uma sintonia inicial com o cliente, inicialmente é muito importante. E a gente costuma dizer o seguinte, que você fazer uma boa pesquisa do cliente, porque muitas vezes o próprio cliente não sabe que tem condições de comprar. Ele acha que ele não tem entrada, ele acha que ele não tem o valor da parcela. Então, nessa entrevista com o cliente, ali você deve saber fazer perguntas, passar uma credibilidade, passar uma confiança
desde o início. Então, criar um ambiente propício, né? Criar um ambiente amistoso e começar um relacionamento passando credibilidade para que o cliente volte a te procurar é fundamental. Tá? Boa sorte a você. Muito bem, vamos ver aqui então, nós temos aqui ó, a Sônia Baricello de São Paulo diz: bom dia, parabéns ao programa, o assunto realmente está muito importante para nós corretores, seja lançamento como o meu caso, ou qualquer outro segmento. Quanto à panfletagem, eu já fiz muito e deu muito bom resultado. Devemos nós atentar ao mercado sempre, isso já foi inclusive respondido. O Luiz lá de Campinas diz, olha, até que ponto técnica de venda ferem o código de ética do corretor? Onde o corretor deveria ser um intermediador, onde o cliente deveria comprar e não o corretor vender, pois estaria agindo em interesse próprio ou das incorporadoras. Eu acho que não está muito bem certo aqui. Mas imagine, o corretor tem que vender, claro que nós temos que vender, porque normalmente o comprador ele tem sempre a última dúvida, e se o vendedor não der aquela, vamos dizer assim, aquela pequena empurradinha, ele fica sempre indeciso, quer ver mais, quer ver mais, quer ver mais, o corretor só vai ficar mostrando e não vamos chegar num denominador comum, que é realizar a vontade dele, se a gente não der esta cutucadinha, tá certo? Então, mais ou menos por aí. Agora vem aqui, ó. O Edson diz assim, o Edson Rodrigues Taboão da Serra: trabalho com lançamento. Hoje o mercado tem muitos corretores e os clientes são bombardeados por todos os lados. Ontem eu falei com um cliente que estava tratando, ele me disse que já estava fechando com outros corretores o mesmo empreendimento que eu ofereci. Hoje os clientes estão fazendo leilão. O que fazer nesses casos? Isso aí é uma questão de o corretor saber dialogar para fidelizar o cliente dele, né? Não é isso? Com certeza. Será que estou errado, Eduardo? Com certeza. Eu acho que o caminho é esse aí, né? E tem a ver também com a resposta da pergunta anterior, onde você passa credibilidade, você passa confiança, para que o cliente, quando volte ao plantão, isso acontece muito em plantão. Nessa concorrência acirrada, existe deslealdade entre corretores da própria empresa. Ferreira, isso aí estão ferindo a ética, né? Marcar o seu terreno é fundamental. Tem que ser franco e correto. Melhorar a nossa classe. Denuncie ao seu conselho, ok? Tudo bem? Agora eu queria que o Eduardo desse uma dica boa para nós aqui. Olha, tem uma perguntinha aqui que diz assim. Tem alguma dica quanto ao atendimento por telefone, Eduardo? O atendimento telefônico é fundamental, porque o cliente vai à imobiliária, ele conhece o produto, ele conhece o empreendimento. Muitos corretores cometem um erro gravíssimo, que é do pós-atendimento, ou seja, de procurar o cliente, de saber o que ele achou, de fazer esse contato pós-visita do cliente. E técnicas de abordagem, de atendimento ao telefone são fundamentais. Então o corretor deve ter em mente que o cliente não tem todo o tempo do mundo para falar. Ele deve ir direto ao ponto, falar coisas interessantes. A gente costuma dizer para evitar a pergunta: o senhor pode falar comigo? O senhor tem um minutinho? Mesmo que o cliente esteja de férias, ele não vai ter esse tempo disponível ao cliente. Então, estudar sobre técnicas infelizmente o tempo é curto e a gente não tem como transcorrer muito a respeito desse assunto. Mas esse aprimoramento ao telefone ele é fundamental. Muito bem. Olha, nós estamos com muita pergunta. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas vamos aí, eu vou colaborar com vocês internautas, tá certo? Fazer uma perguntinha aqui para o Eduardo. Eduardo, no dia 8 de março, haveria a possibilidade de você retornar para a gente completar a nossa conversa aqui, porque tem muita pergunta, não vai dar tempo de responder para todo mundo. Tem muita pergunta. Eu fico muito feliz, é sempre, como eu disse no início, é uma honra. Eu acredito muito nessa instituição. Preciso consultar a minha agenda. Fico feliz com tantas perguntas. Preciso dar uma resposta para o senhor agora? Não necessariamente, mas se puder já, os internautas já vão estar aguardando para poder. É neste mesmo dia, numa sexta-feira? É uma sexta-feira, no mesmo horário,
sexta-feira, sempre sexta-feira, dia 8, lembrando que é Dia Internacional das Mulheres. E vai ter uma entrega de carteira especial aqui no nosso auditório no 7º andar. Que interessante. Tem muita Vamos pergunta, não vai dar tempo. Pré-agendado e com certeza se eu tiver disponibilidade, eu terei o prazer e honra em comparecer novamente. Muito bem, Obrigado. então na sexta-feira que vem eu confirmo para vocês a presença do Eduardo novamente. E essas questões que já chegaram hoje, eu vou tomar a liberdade de encaminhar ao seu e-mail para que você possa nos responder e eu encaminho de volta ao internauta que perguntou. E aquelas que for você achar interessante, nós abrimos essa pergunta também no próximo dia que você puder ver. Se puder no dia 8 seria muito bom, ok? Então, deixa eu já começar a agradecer aqui aos nossos colegas que estão hoje nos acompanhando aqui, olha. Vários colegas lá de Americana, Araraquara, Arujá, Assis, Barueri, lá de Bauru, Belo Horizonte, Minas Gerais, a todos mineiros. Um forte abraço dos paulistas aqui, Bragança Paulista, Campinas, Campo Grande, tá? Carapicuíba, Cordeirópolis, Dourados, é tudo Mato Grosso, hein? Embu, Embu-Guaçu, Estados Unidos, nós temos colegas lá, deve ser brasileiro corretores, né? Dos Estados Unidos. Ferraz de Vasconcelos, Franca, estive em Franca na quarta-feira, um abraço a todos vocês. Guará, Guarulhos, Itanhaém, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Matão, Mauá, Mirassol, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ourinhos, Peruíbe, Piracicaba, Pirajuí, Pitangueiras, Pompeia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio Preto, Salles de Oliveira, Salto de Pirapora, Santo André, Santo Antônio da Posse, Santos, São Bernardo do Campos, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, muitos colegas, São Sebastião, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra, Tatuí, Taubaté, Tremembé, Valinhos. Então, vocês que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, eu queria agradecer vocês. Vamos ver se Eduardo possa estar no dia 8 novamente aqui, para que possamos tecer mais comentário, que esse tema que vocês escolheram realmente está interessando a todos os colegas corretores do Brasil. Então, rapidamente, eu queria agradecer aqui novamente o Eduardo e que ele fizesse a sua consideração final e até a próxima vez, que ele já está nos comprometendo. Olha aí, estamos já começando a dar um apertinho nele aí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sucesso a todos os corretores. Essa é uma carreira maravilhosa. Se você trabalhar certo, se você buscar aprimoramento, conhecer o mercado, conhecer o teu produto, conhecer o teu cliente, souber administrar bem o seu tempo, trabalhar com metas, organização e aprimoramento constante, com certeza a sua carreira, a tua profissão vai decolar. Muito sucesso, muito trabalho, muitos clientes e ótimos negócios. Esse ano promete. Tá? Muito sucesso a vocês, é sempre um prazer esse nosso contato. Boa sorte. Eduardo, muito obrado em nome do novo presidente do CREAS São Paulo, Zé Augusto Venané, toda a sua diretoria. Eu quero te agradecer. E ficamos aí, então, pré-agendado para dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Das minhas questões, sobraram só 12 questões, imagine só, porque eu tive que dar preferência aqui para as questões dos internautas, e já estão me sinalizando quando se faz assim, olha, é muita pergunta. Colegas, então, vamos voltar na próxima sexta-feira com aquele tema precauções, espero vocês. Importante os cuidados na hora de vender, isso é muito importante, ok? O especialista vai estar aqui, o Daniel Martins. Então, agradeço a todos vocês, quero desejar uma sexta-feira maravilhosa, um forte abraço do nosso presidente do CREAS São Paulo a todos vocês. Estive com ele agora de manhã, ele falou, recomendo um forte abraço do Viana a todos, que todos se sintam abraçados. Tenham um bom final de semana, bons negócios e espero você na próxima sexta-feira. Tchau, colegas.